Pai, Senhor, Ana, seja bem-vinda, Ana. Pode colocar, pastora Vânia. Tá dando para ouvir, não, pastora? Pai, Senhor, dona Josefa. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Não está conseguindo, pastora? Amém. Alguém quer louvar? Alguém quer pôr um louvor aí? Então a gente vai começar a orar. Amém? Que nós possamos começar, né, orando, nos revestindo com as armaduras de Efésios 6, para que a gente esteja nessa posição, que a gente tenha um entendimento nessa campanha que a gente está começando hoje. Ai, Senhor, Madalena. Ana é irmã da Madalena, né, Madalena? Aqui, que a gente esteja o entendimento, que quando a gente começa numa campanha, às vezes a tendência é piorar as coisas aí na sua casa, é estratégia do inimigo para te fazer desistir. Então, que a gente possa perseverar, independente do que venha acontecer, que a gente venha continuar, no nome de Jesus, amém? Não desistam. Eu já teve campanhas de oração que eu fiz pelo esposo, que eu tive pessoas que no 17º dia desistiu, voltou lá para o final da fila de novo, tem que recomeçar tudo de novo. Amém? Então, que a gente possa estar na posição. Pai, Senhor, Aniele, Noêmia, sejam todas bem-vindas. Eu vou estar orando. O versículo-chave que a gente vai trabalhar aqui todos os dias em cima dele é o versículo de 1 Pedro. Abra aí a sua Bíblia. 1 Pedro 3, 1, 2. 1 Pedro 3, 1, 2. Pai, Senhor, Eliane, seja bem-vinda. Então, vamos estar lendo? Semelhantemente, vós, mulheres, sede submissas ao vosso próprio marido, para que, mesmo que alguns não obedeçam à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma pelo procedimento das suas esposas, considerando a vossa conduta casta e em temor. Glória a Deus. O poder silencioso de uma mulher temente a Deus. Esses versículos são um convite para a mulher cristã viver um evangelho que fala mais alto pelas atitudes do que palavras. Às vezes a gente está falando muito, mas as nossas atitudes não condizem com o que a gente está falando. Então, às vezes a gente precisa entrar em ação, precisa ter atitudes que venham fazer a gente ganhar o nosso esposo. Pedro não está falando de uma submissão cega, mas de uma postura espiritual, um coração submisso ao Espírito Santo que reflete Cristo dentro do lar. A submissão como forma de amor e fé. Lá vai falar, sede submissa ao seu marido. A submissão aqui não significa inferioridade, mas confiança na ordem divina que Deus estabeleceu para o lar. Quando a mulher se posiciona com sabedoria,
humildade e graça, ela se torna instrumento do Espírito Santo dentro da casa. Ser submissa é dizer: Senhor, eu confio em Ti o suficiente para responder com amor, mesmo quando eu teria razão para reagir. Essa postura espiritual abre portas para o agir de Deus, principalmente em lares onde o esposo ainda não conheceu ou não obedece à palavra. Ganhar o coração dele sem palavras, para que mesmo que alguns não obedeçam à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma pelo procedimento de suas esposas. A mudança que você quer ver no seu esposo não virá de argumentos, mas de exemplo e oração. Pedro mostra que o comportamento cheio de graça, paciência e mansidão tem mais poder de convencimento do que 1000 discursos. E aí? Será como que nós estamos nos comportando dentro do nosso lar? Será como que a gente está se posicionando? Será o que a gente está falando? A mulher que ora em silêncio e ama com sabedoria prega o evangelho todos os dias, mesmo sem abrir a boca. Seu lar se torna um altar de testemunho. E aí? Será que a gente em silêncio, a gente está sendo testemunho? Será que as pessoas veem Cristo na nossa vida, o Espírito Santo? Conduta casta e em temor. Considerando a vossa conduta casta e em temor. Casta fala de pureza, não apenas moral, mas de intenções, palavras e atitudes. Temor, falar de reverência a Deus, não de medo, mas de respeito profundo. Quando a mulher teme ao Senhor, suas reações são guiadas pelo Espírito, e não pela carne. Ela não luta no mesmo nível da ofensa, ela responde no nível da graça. O temor de Deus muda o tom da voz, o olhar e o modo de tratar. E essa presença de Deus em você é o que transforma o ambiente no lar. Faço essa pergunta para você essa noite. Qual que tem sido o seu comportamento dentro do seu lar? O evangelho vivido dentro de casa. Esses versículos mostram que o primeiro campo missionário de uma mulher é o seu lar. Deus quer usar você como canal de transformação e influência espiritual. A submissão, o respeito, o amor constante são sementes que o Espírito Santo rega. E no tempo certo, ele trará o fruto da mudança. Às vezes, você não verá logo os resultados, mas Deus está trabalhando no invisível. Continue firme, porque a conduta de uma mulher cheia do Espírito Santo é um sermão vivo. E aí? Como que tem sido a sua conduta, mulher de Deus? Como que tem sido o seu comportamento dentro do seu lar, né? A gente tem vários testemunhos aqui da outra campanha, né? Madalena mesmo está aqui, a Madalena conta que ela era aquela mulher rixosa, briguenta, e quando ela deixou, que ela se posicionou, deixou o Espírito Santo liderar a vida dela, ela transformou a vida dela, do esposo, dos filhos, da casa dela. A Renata já contou vários testemunhos de quando ela se posicionou, como que o casamento dela mudou. Ela fala que ela era insuportável. A Renata fala que ela era insuportável, nem ela suportava ela. E quantas coisas o Senhor tem feito, né? Meninas, espera, deixa eu só ver aqui que tem pessoas que não conseguiram entrar aqui ainda. Então, o nosso comportamento dentro do nosso lar que vai ganhar a nossa família para Jesus. E qual tem sido o nosso comportamento? Qual tem sido o nosso comportamento dentro da nossa casa? A gente tem se comportado como uma mulher sábia? Como uma mulher que vai viver o evangelho dentro da sua casa, uma mulher que tem atitudes que vai ganhar. Há uns dias atrás, a Márcia contou um testemunho de que a vizinha dela foi para a igreja porque estava observando o comportamento dela, não precisou nem de falar, não precisou nem de pregar para ela. Então, às vezes, a gente quer falar muito, e às vezes não é falar. Às vezes, o que Deus quer da gente é que a gente viva o evangelho, que a gente tenha atitudes. A mulher sábia, as palavras dela são brandas, não são duras. Você já viu aquelas pessoas que falam assim, mas eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim, igual o síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Não. Quando a gente é liderada pelo Espírito Santo, ele vai mudando o nosso jeito de agir. A gente vai passando por certas situações na nossa vida
que a gente vai sendo moldada, lapidada pelo Espírito Santo, mas a gente precisa querer, desejar essa liderança. É quando o Espírito Santo fala assim, cala a boca, você está querendo xingar, brigar, você cala a boca, vai lá e dobra o seu joelho, vai lá e vai orar. É isso que a gente precisa ser, direcionada pelo Espírito Santo. Amém? É desse jeito, né, Renata? É desse jeito, né, Madalena? E eu creio que Deus vai falar conosco poderosamente nesses dias. Creio, né, que vamos ter algumas aí que vai dar alguns testemunhos, alguns dias. A gente vai dar seguimento no livro O Poder da Esposa que Ora. Creio que vai ser tremendo, que Deus vai falar com a gente. Tem uma oração todo dia, no cada capítulo do livro. A Pri colocou lá o PDF com as orações dos primeiros 10 dias. Então, você tem oração lá para você fazer. Então, eu creio que vai ser um tempo precioso, tá bom? Então, que você, todos os dias, antes de você entrar nessa campanha, você já peça ao Senhor para te revestir com as armaduras de Efésios 6, né? Para que você esteja na posição. A gente está no devocional de manhã, orando, lendo todo dia Neemias, falando de reconstrução. E o Senhor já tinha dado essa campanha, e depois ele me deu o estudo de Neemias. E agora eu estou entendendo, porque a gente está aqui para fazer uma reconstrução na nossa casa, nos muros de Jerusalém, que às vezes é o seu casamento. Às vezes você já está pensando até em desistir, até em separar. Às vezes a situação não está fácil. O Senhor te trouxe aqui para você se posicionar como Neemias, sem você olhar para as circunstâncias, sem para você olhar a situação, sem você olhar como seu esposo está, como seus filhos estão, mas você olhar para o alvo, que é Jesus, para quem pode mudar essa situação. Amém? Glória a Deus. Deixa eu só adicionar uma pessoa aqui que quer entrar, meninos. Vou só mandar o link para ela aqui, que eu acho que ela não está no grupo, não. Então, que a gente possa estar cada dia mais posicionada, cada dia mais pedindo ao Senhor, Senhor, mude a mim, porque a mudança que a gente quer no nosso esposo vai começar em nós. A gente veio para 30 dias de oração pela vida do esposo, mas quem o Senhor vai tratar vai ser nós. A primeira pessoa que ele trata é a gente. E às vezes é difícil a gente reconhecer que a gente precisa de mudança, né? É difícil a gente reconhecer, falar assim, mas eu já estou na igreja, já busco a Deus, já sou intercessora, o defeito está no meu marido. Não, nós precisamos mudar todos os dias. Nós precisamos todos os dias ser tratada, lapidada, às vezes precisamos quebrar o orgulho. Nós não somos santas, nós não somos a melhor. Lá atrás, quando eu estava na igreja, no começo, quando eu fazia parte do grupo de oração, eu achava que eu era santa, que eu era perfeita e que o defeito estava só no meu marido. Então, quando eu decidi me posicionar e a mudança começar em mim, a situação começou a mudar, porque a gente tem mania de querer mudar o outro, a gente não vai mudar o outro. A gente pode mudar nós, mas o outro a gente não muda. Então, às vezes, a sua mudança vai mudar a situação dentro da sua casa. Então, a gente está aqui nesses 30 dias, segurando uma na mão da outra para isso. Para juntas, a gente estar posicionado, ouvir testemunhos, palavra do Senhor, louvor que às vezes vai falar com você e vai trazer uma resposta aí para dentro da sua casa. A única coisa que é proibida aqui é desistir. Amém? Glória a Deus. Eu vou estar orando agora. Se alguém quiser falar alguma coisa depois que eu orar, a Pri está aí, ela vai estar lendo para a gente o primeiro capítulo do livro. Creio que vai ser um direcionamento do Espírito Santo, tudo que vai acontecer aqui nesses dias, que você esteja na posição. E se você conhece uma amiga que você ainda não convidou, que às vezes não deu tempo hoje, convide ela para estar aqui nesses 30 dias, que às vezes você pode ser a resposta de oração de uma família que está sendo, às vezes, destruída por falta de sabedoria. Você sabia que muitos casamentos estão sendo destruídos por falta de sabedoria da mulher? Já foi comprovado, porque a mulher não tem sabedoria do céu. Ela quer fazer as coisas da maneira que ela acha, com a língua, com a boca, achando que vai ganhar tudo com a boca, eu não preciso de você, não. Não, aqui a gente leu aqui, né? Que a gente vai ganhar os nossos maridos com as nossas atitudes. E qual tem sido as suas atitudes? Amém? Glória a Deus. Vamos orar para a gente começar a nos revestir com as armaduras de Efésios 6,
que o Espírito Santo venha direcionar os 30 dias que a gente tiver aqui. Se tem alguma mulher aqui que ainda não tem relacionamento com o Espírito Santo, que ainda não tem a liderança do Espírito Santo, que você venha desejar, que você venha querer, que você não tome mais nenhuma decisão da sua vontade, mas da vontade do Espírito Santo, que a gente seja direcionada por ele todos os dias. Amém? Vamos orar? Ó meu Pai, meu Senhor, eu venho aqui nessa noite te agradecer por essa oportunidade, por cada mulher que se encontra aqui, Senhor. O Senhor venha nos revestir com as armaduras de Efésios 6, colocar o capacete da salvação, o couraço da justiça, cinturão da verdade, escudo da fé, espada do Espírito e as botas do Evangelho da paz. Que o Senhor venha nos colocar uma armadura ajustada de Deus, para que a gente possa guerrear nesses 30 dias pela vida do nosso esposo. Que nós não venhamos sair daqui da mesma maneira que nós estamos entrando hoje, que nós venhamos sair fortalecida, renovada, posicionada, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, eu quero te pedir nesta noite que o Senhor venha, Senhor, cobrir cada mulher que está aqui com o sangue do Cordeiro. Cobre a minha vida com o sangue do Cordeiro, que todo ataque, contra-ataque de Satanás, contra a minha casa, a minha família, caia por terra agora, na autoridade que eu carrego, no nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar, profetizar, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Amém? Glória a Deus. A primeira coisa que eu quero deixar para vocês foi pedido, né, para a gente arrumar um caderninho. Ó. O meu caderninho já está aqui, eu coloquei lá no grupo, ó. 30 dias de oração pelo esposo, 1 Pedro 3, 1, 2, já escrevi aqui. Para que é o caderninho? Tem uma oração todo dia, escreva a oração que está lá, copie ela, vai fazendo ela, copiando ela. A gente escreve, a gente guarda mais. Então, escreva todos os dias a oração que você vai fazer. A primeira coisa que eu quero que você faça hoje, de tarefinha, é 10 atos proféticos sobre a vida do seu esposo. O que você vai escrever aí? E todos os dias, a partir de amanhã, cada dia eu vou pedir uma para declarar 10 atos proféticos. Vamos supor, amanhã, um exemplo só, vou escolher a Madalena, então ela vai ler os 10 atos proféticos que ela fez para o esposo dela. Pastor, eu não sei o que é isso não, o que é atos proféticos? É você falar como que você quer o seu marido, o caderninho você vai desenhar, como que você quer seu marido. Se você está aqui, se você ainda não é casada, pega uma foto, pode ser até aí na internet, como que você quer o seu marido, né? Um varão do Senhor, um homem temente ao Senhor, um homem que ora com você, uma foto lá de um casal orando junto. Quero que você faça atos proféticos, você vai escrever. Atos proféticos. Eu profetizo em nome de Jesus que o meu esposo é um profeta do Senhor, um pregador da palavra, o sacerdote do meu lar, o que você quiser escrever, como você quer o seu esposo. Então, todos os dias, a gente vai vir aqui, cada dia, todo mundo vai fazer a tarefa, porque cada dia eu vou pedir uma para ler os seus atos proféticos assim que a gente começar. A gente tem vários testemunhos aí de atos proféticos. A gente fez a oração dos filhos em setembro, outubro, né? Outubro, mas setembro eu passei o mês inteiro profetizando, comecei a falar, né, sobre a minha filha Jéssica, que ia fazer uma prova do Revalida, e eu já profetizava todos os dias, quem me acompanha nas orações da madrugada sabe que a minha filha iria passar no Revalida, e em outubro eu iria receber um telefonema falando que ela tinha passado na prova do Revalida. No dia 1º de outubro, ela ligou falando que ela tinha passado na prova do Revalida. Então, o ato profético é muito poderoso. Então, vamos trazer a existência que ainda não existe. Se o seu marido está no vício, se o seu marido, às vezes, está no adultério, eu não sei como é que está a situação na sua casa, mas já profetiza, já toma posse, já compra a Bíblia dele, já começa a imaginar o seu esposo aí do seu lado, orando na madrugada de joelho com você. Vamos fazer atos proféticos, que eu creio que vai ser poderoso, o que a gente vai viver nessa campanha de 30 dias de oração pelo esposo. Amém? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém ficou com alguma dúvida, não entendeu o que eu falei? Eu já vou passar para a Pri, para ela. Quer falar, Madalena? Pastora, a senhora pode só repetir? Foi rei do quê? Tá lavando Entendi. a louça, Não entendi. Reis 1. A oração é Reis 1 o quê? É o quê? Eu não estou te ouvindo. A oração é Reis 1 e o quê? Reis? Reis. Não, 1 Pedro. 1 Pedro. Tá. 3, 1, 2.
Tá. Tá? E a oração está lá no PDF, que está lá no grupo, que a Priscila colocou. Tá? Mais alguma dúvida, meninas? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Pri, já está aí disponível aí para a gente começar a leitura? Shalom, shalom, meninas, boa noite. A irmã Rosilane, se eu não me engano, e a irmã Luciane está com a mãozinha levantada. É alguma dúvida? Vocês iam louvar? Não? Tá ok. Vocês conseguem voltar lá onde está a carinha de vocês, ali onde vocês têm a ação, e conseguem abaixar a mãozinha, tá bom? É que quando fica com a mãozinha levantada, a gente não sabe se é alguma dúvida, se é alguma coisa que vocês vão, que vocês vão falar. Amém? Meninas, maravilhoso estar aqui com vocês, tá? Lá no grupo eu coloquei para vocês colocarem um caderno. Quem já está aqui, quem já tem contato um pouco mais comigo, sabe a frequência que eu tenho com o caderno. Eu tenho os mistérios com o caderno mesmo. Porque no caderno nós fazemos oração. E eu tenho meu caderno de oração pela minha família. É hábito, é algo que eu já faço. O que é o meu caderno? Um caderno simples, é um caderno de escola, um caderno brochura. Muitas vezes, muitas escolas dão a mais para aluno o caderno, outras pessoas compram. Custa mais ou menos uns R$7. Eu compro, eu encapo do modo que eu quero, do modo que eu gosto, e eu faço o meu caderno de oração mesmo. Aqui eu coloco meus atos proféticos, eu copio o versículo da Bíblia que chama atenção, eu copio o salmo, e oro, escrevo oração mesmo nesse caderno. Então, o convite é que vocês tenham um caderno para esse tempo. Por quê? Eu poderia colocar o livro inteiro para vocês acompanharem a leitura. Mas eu creio que é muito mais interessante vocês, ao longo da leitura, perceberem ali uma palavra, um versículo, algo que for te chamando a atenção. E você anotando, e você reforçando isso no seu caderno. Fora os atos que a pastora já pediu para vocês fazerem. 10 motivos de gratidão, é isso, pastora, hoje? 10 atos proféticos sobre o marido. Sobre o marido? Tá. Vou até anotar que eu anotei até a parte da sabedoria. 10 atos proféticos. Não pensem em vocês que eu não vou fazer, tá, meninas? Eu vou fazer do mesmo jeito, tá? Não pensem em vocês que eu não vou fazer, que eu parei para o meu esposo, amém? E você que não tem seu varão, você que ainda não tem o varão valoroso, faça os 10 atos proféticos em prol do futuro varão, amém? Não desista, creia que o varão valoroso chegará. Aleluia? Eu vou fechar a câmerazinha para a gente começar a dar continuidade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Capítulo 1. Sua esposa. A parte difícil para uma esposa que ora, além do sacrifício do tempo, é manter um coração puro. Ele deve estar limpo diante de Deus para que você possa ver os bons resultados. E é por isso que antes de orar pelo marido, deve-se começar a orar pela esposa. Se você sentir ressentimento, ira, incapacidade de perdoar ou tiver atitude ímpia, mesmo que haja uma boa razão para isso, terá dificuldade em obter respostas às suas orações. Mas, se puder entregar esses sentimentos a Deus com total sinceridade e depois passar a oração, não há nada que possa mudar mais drasticamente um casamento. Algumas vezes as esposas sabotam as suas próprias orações por não orar com o coração puro. Levei algum tempo para entender isso. Minha oração favorita é de 3 palavras. Eu gostaria de dizer que tenho orado regularmente por meu marido desde o começo do nosso casamento até hoje. Mas não fiz isso. Pelo menos não como estou sugerindo neste livro.
É claro que orei. As orações eram curtas. Protege, Senhor, eram específicas. Salve o nosso casamento, mas geralmente fazia minha oração favorita de 3 palavras. Senhor, ó Senhor, transforma. Quando nos casamos, eu era recém-convertida, saindo de uma vida de grande escravidão e erro. E tinha muito que aprender sobre o poder libertador e restaurador de Deus. Pensei que havia casado com um homem praticamente perfeito, e o que não era perfeito era interessante. Com o passar do tempo, o interessante passou a irritar-me, e o perfeito transformou-se em excesso de perfeccionismo. Cheguei à conclusão de que o que mais me irritava nele tinha de ser mudado e então ficaria tudo bem. Levei alguns anos para compreender que meu marido jamais tornaria aquela imagem que eu idealizava. Foram necessários alguns anos para entender que eu não poderia transformá-lo a meu modo. De fato, só quando eu levei a Deus, o que me preocupava é que comecei a ver alguma diferença. As coisas também não aconteceram da maneira como pensei que seriam. Foi em mim que Deus trabalhou primeiro. Fui eu que comecei a mudar. Meu coração tinha de ser abrandado, humilhado, moldado, quebrantado e reconstruído, antes que Deus sequer começasse a trabalhar no meu marido. Tive de aprender a ver as coisas segundo a perspectiva de Deus, e não como eu pensava que deveria ser. Aos poucos, compreendi que é impossível entregar-se à oração por seu marido sem primeiro examinar o seu próprio coração. Podia? Eu não poderia ir a Deus e esperar respostas à oração se abrigava em meu íntimo indisposição para perdoar, amargura ou ressentimento. Não podia fazer a minha oração de 3 palavras sem reconhecer no mais profundo da minha alma que tinha de fazer primeiro a oração de 3 palavras favoritas de Deus. Transforma-me, Senhor. Quem? Eu mudar? Não diga que não avisei. Irmã, Ana, você pode só fechar seu microfone, meu bem? Irmã Ana? Acho que ela não sabe mexer muito, querida Ana. Fecha seu microfone. Do lado da câmera. Fecha seu microfone do lado da câmera. Clica em cima. Ih, Obrigada, irmã. Obrigada, irmã Madalena. Quem eu mudar? Não diga que eu não avisei. Quando orar pelo seu marido, em especial com a esperança de mudá-lo, é claro que você poderá esperar algumas transformações, mas as primeiras mudanças não serão nele, serão em você. Se isso deixar tão zangada quanto eu fiquei, você dirá: espere um pouco. Não sou eu quem precisa de mudança nessa casa. Mas Deus vê as coisas que nós não vemos. Ele sabe onde há espaço para melhorar. Ele não precisa procurar muito para descobrir em nós atitudes e hábitos que estão em desacordo com a sua perfeita vontade. Ele exige que não pequemos em nosso coração, porque o pecado nos afasta de Deus e impede que nossas orações sejam respondidas. Se eu, no coração, contemplará a vaidade, que é a iniquidade, o Senhor não teria me ouvido, como está escrito em Salmo 66, versículo 18. Deus quer que nossos corações permaneçam retos, para que as respostas às nossas orações não sejam prejudicadas. Esta exigência é especialmente difícil quando você sente que o seu marido pecou contra você com grosseria, desrespeito, indiferença, irresponsabilidade, infidelidade, abandono, crueldade ou abuso. Mas Deus considera os pecados de falta de perdão, ira, ódio, autopiedade, desamor e vingança tão nocivos quanto quaisquer outros. Confesse essas faltas a Deus e peça que a liberte de tudo que não venha dele.
Um dos maiores presentes que você pode dar a seu marido é a sua integridade. A ferramenta mais eficaz para transformá-lo pode ser a sua própria transformação. Não se preocupe, eu também lutei contra tudo isso. De fato, toda vez que meu marido e eu chegamos a um impasse, Deus e eu conversamos mais ou menos assim. Está vendo como ele é, Senhor? Você está vendo como ele é? Senhor, estou dizendo que há coisas que gostaria de mudar. Muitas coisas, está pronta para ouvi-las? Acho que sim. Diga-me quando estiver realmente pronta. Por que eu, Senhor? É ele que precisa mudar. O ponto não é quem precisa mudar. O ponto é quem está disposto a mudar. Mas Deus, isso não é justo. Eu nunca disse que a vida é justa, mas sim que eu sou justo. Mas alguém tem que estar disposto a mudar. Mas é importante preservar seu casamento? Muito importante. As outras opções são inaceitáveis. Já apresentei o meu caso, vamos começar mudando você. Ajude-me a tomar a atitude certa sobre isso, Senhor. Isso cabe a você. Tenho de orar por meu marido, mesmo que ele não esteja orando por mim? É isso mesmo. Mas isso não está bem, eu lembro, a vida não é justa. Ó, Senhor, é justo. Desisto. Pode continuar. Ó, isso vai doer. Mudar? Não acredito que esteja dizendo isso. Pode transformar-me, Senhor. Doloroso? Sim. Morrer para si mesmo é sempre dolorido. Especialmente quando você está convencido de que a outra pessoa precisa mais de mudança do que você. Mas esse tipo de sofrimento leva à vida. A outra alternativa é também dolorosa, e seu final é a morte de um sonho, de uma relação, de um casamento e de uma família. Deus pode ressuscitar o casamento mais morto que existe, mas é preciso humilhar-nos diante dele e desejar viver do seu modo, com perdão, bondade e amor. Significa esquecer o passado e toda a mágoa associada a ele e estar disposta a perder a discussão a fim de ganhar a guerra. Não estou dizendo que você tem que tornar-se uma pessoa sem personalidade, sentimentos ou ideias próprias, ou ser um saco de pancadas para caprichos do seu marido. Deus não exige isso de você. De fato, se estiver em qualquer tipo de perigo físico ou emocional, saia imediatamente da situação. Vá para um lugar seguro e peça ajuda. Você pode orar ali enquanto seu marido recebe o aconselhamento que necessita. Submissão não é algo que se exige, mas deve ser prestado voluntariamente. Jesus disse: quem, todavia, perde a vida por minha causa, acha-la. Como está escrito em Mateus, capítulo 10, versículo 39. Mas entregar a vida é algo que você faz deliberadamente e não algo que lhe é tirado à força. O que estou dizendo é que a sua atitude deve ser: o que quer que queira, Senhor, mostra-me que eu o farei. Significa estar disposta a morrer para si mesmo e dizer: transforma-me, Senhor. A linguagem do amor supremo. Algo surpreendente acontece em nossos corações quando oramos por outrem. A inflexibilidade se desfaz, tornamos-nos capazes de superar as mágoas e perdoar. Acabamos até amando a pessoa por quem oramos. É milagroso. Isso acontece porque quando oramos, entramos na presença de Deus e Ele nos enche com seu espírito de amor. Quando você ora por seu marido, o amor de Deus por ele irá crescer em seu coração. Você irá descobrir também o amor por você, crescendo no coração dele, sem que ele saiba sequer que você está orando a seu favor. É por isso que a oração é a linguagem suprema do amor. Ela consegue comunicar-se de uma forma como nós não conseguiríamos. Já vi mulheres que não sentiam mais amor pelo marido descobrirem que esses sentimentos vieram com o tempo, à medida que oravam. Algumas vezes elas se sentiram diferentes logo depois da primeira oração sincera. Falar com Deus sobre o marido é um ato de amor. A oração dá lugar ao amor, que gera mais oração, que por sua vez dá lugar a mais amor. Mesmo que a sua oração não seja feita por motivos completamente generosos, eles irão tornar-se menos egoístas à medida que a oração continuar. Você irá perceber que está sendo mais amorosa em suas reações, notará que problemas que antes provocavam conflitos entre ambos deixarão de ocorrer
e vocês chegarão a acordos mútuos sem discutir. Esta unidade é vital. Quando não estamos unidos, tudo desmorona. Jesus disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Como está escrito em Mateus, capítulo 12, versículo 25. A oração promove mesmo que vocês não estejam orando juntos. Vi situações de grande tensão desaparecerem entre mim e meu marido simplesmente orando por ele. Também o fato de perguntar a ele: como posso orar por você? Gera um clima de amor e de cuidado. Meu marido geralmente para e responde a essa pergunta detalhadamente. Quando poderia não dizer nada? Conheço até maridos incrédulos que respondem positivamente a essa pergunta das esposas. O ponto em tudo isso é que, como marido e mulher, não queremos seguir caminhos separados. Queremos caminhar pela mesma estrada. Queremos ser companheiros profundamente compatíveis e sentir o amor que dura para toda a vida. A oração como linguagem suprema do amor permite que isso aconteça. Ele nem sequer gosta dele. Como posso orar por ele? Você já ficou com tanta raiva do seu marido que a última coisa que queria era orar por ele? Eu já fiquei. É difícil orar por alguém quando você está zangada ou quando ele a magoou. Mas é exatamente isso que Deus quer que façamos. Se Ele nos pede para orar pelos nossos inimigos, quanto mais deveríamos estar orando por aquela pessoa a quem nós tornamos uma e devemos amar. Mas como superar a incapacidade de perdoar e a atitude crítica? A primeira coisa a fazer é ser completamente honesta com Deus. Para derrubar os muros em nosso coração e quebrar as barreiras que impedem a comunicação, temos de ser totalmente francas com o Senhor sobre os nossos sentimentos. Não precisamos fingir para Deus, pois Ele já conhece a verdade e apenas quer ver se estamos dispostos a admitir e confessar a nossa desobediência. Se agirmos assim, Ele poderá trabalhar o nosso coração. Se estiver com raiva de seu marido, conte isso a Deus. Não permita que os sentimentos se tornem um câncer crescente a cada dia. Não diga: vou viver a minha vida e ele vive a vida dele. Há um preço a pagar quando agimos independentemente um do outro. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 11. Diga em vez disso: Senhor, nada em mim quer orar por este homem. Confesso minha ira, minha mágoa, minha incapacidade de perdoar, meu desapontamento, ressentimento e minha dureza de coração para com ele. Perdoa-me e dá-me um coração puro, um espírito reto diante de ti. Concede-me uma atitude nova, positiva, alegre, amorosa, perdoadora em relação a ele. Onde estiver errado, revela isso a ele, convence o coração dele nesse sentido. Leva-o pelos caminhos de arrependimento e da libertação. Ajuda-me a não afastar dele emocional, mental ou fisicamente, pela falta de perdão. Onde qualquer de nós deva pedir perdão ao outro, ajuda-nos a fazer isso. Se houver algo que eu não esteja vendo, que esteja fazendo aumentar esse problema, revela-o a mim e ajuda-me a compreender. Remove qualquer motivo de mal entendido que tenha gerado incompreensão ou falta de comunicação. Se houver algum comportamento que deva mudar em qualquer um de nós, oro para que o Senhor permita que essa mudança ocorra. Por mais que deseje manter a minha ira contra ele, por achar que é justificada, quero fazer a tua vontade. Entrega ao Senhor todos esses sentimentos. Dá-me uma sensação de amor renovado pelo meu marido e as palavras para resolver essa situação. Se você se achar capaz, tente essa pequena experiência e veja o que acontece. Ore todos os dias por seu marido durante um mês, baseando-se a cada dia em um dos 30 motivos incluídos nos 30 capítulos desse livro. Peça a Deus para derramar as suas bênçãos sobre ele e encher vocês dois com seu amor. Observe se o seu coração não se abranda em relação a ele. Note se as atitudes dele também não mudam. Observe se o relacionamento de vocês não está melhor.
Se tiver dificuldade em assumir esse tipo de compromisso em oração, pense no assunto sob a perspectiva do Senhor. Ver seu marido através dos olhos de Deus, não apenas como seu marido, mas como filho de Deus. Um filho a quem o Senhor ama. Pode ser uma grande revelação. Se alguém telefonasse e lhe pedisse para orar por seu filho, você faria isso, não é? Pois então, Deus está pedindo. Fique quieto e ore. A Bíblia diz há um tempo para tudo. E isso nunca é verdadeiro. E isso nunca é mais verdadeiro do que o casamento, especialmente quando se trata do que dizemos. Há um tempo para falar e tempo para ficar calado. E feliz é o homem cuja esposa pode discernir entre as duas coisas. Quem quer que esteja cansado, há algum tempo sabe que há coisas que não seria melhor não dizer. A esposa tem capacidade de magoar o marido, mais do que qualquer outra pessoa. E ele pode fazer o mesmo com ela. Não importa a quantidade de desculpas, as palavras não podem ser apagadas. Elas só podem ser perdoadas. E isso nem sempre é fácil. Algumas vezes, qualquer coisa que digamos só irá prejudicar o andamento daquilo que Deus quer fazer. Portanto, é melhor calar-se e orar. Quando Michael e eu nos casamos, eu não falava muito, mesmo se sentisse que algo estava errado. Depois que nosso primeiro filho nasceu, comecei a exteriorizar meus pensamentos. Porém, quanto mais eu manifestava as minhas objeções e opiniões, mais ele resistia e mais brigávamos. Tudo que eu dizia não só levava a nada com respeito às minhas intenções, como tinha o efeito oposto. Levei anos para aprender o que milhares de mulheres aprenderam no correr dos séculos. Implicar não adianta. Criticar não adianta. Algumas vezes só falar também não adianta. Descobri que a oração é a única coisa que sempre funciona. A segurança que a oração lhe oferece reside no fato de que você precisa da mediação de Deus para fazer. Isso significa que você não pode livrar-se com atitudes, pensamentos ou motivos errados. Quando oramos, Deus revela em nossa personalidade aquilo que resiste à sua ordem das coisas. Meu marido não fará algo que ele não queira, e se o fizer, os membros mais próximos da sua família pagarão por isso. Se há alguma coisa que eu realmente quero que ele faça, aprendi que devo orar sobre o assunto até que eu tenha a paz de Deus em meu coração para só então pedir. Às vezes, nessas ocasiões, Deus muda o meu coração ou me mostra um modo diferente de agir, não precisando, portanto, dizer nada. Se tenho que dizer algo, tento não falar impensadamente. Oro primeiro, pedindo a orientação de Deus. Levei, porém, bastante tempo para entender isso. Num dia que li o provérbio, melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Provérbio 21, Provérbio 21, versículo 19. Por alguma razão, essas palavras tocaram um ponto sensível. Mas, Senhor, questionei. O provérbio 27, versículo 5. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. As esposas não têm de dizer aos maridos quando alguma coisa está errada. Ele replicou: tudo tem o seu tempo determinado. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de estar calado e tempo de falar. O problema é que você não sabe quando fazer uma coisa ou outra, e não sabe como fazê-la em amor. Está bem, Senhor, disse eu. Mostrei-me quando falar e quando ficar calado, e orar. A primeira oportunidade para isso veio na mesma hora. Eu havia começado um novo grupo de oração feminina em minha casa, e as vidas se transformaram tanto que sugeri a meu marido que começasse um grupo assim com homens. Mas ele nem quis saber do assunto. Não tenho tempo. Foi a sua resposta de desagrado à ideia. Quanto mais eu falava a respeito, mais irritado Michael ficava. Depois de receber as instruções de Deus, cala-se e ora, decidi tentar essa abordagem. Deixei de falar na questão e comecei a orar. Pedi também ao meu grupo de oração que orasse comigo. Fazia mais de 2 anos que eu deixara de mencionar o assunto a ele e começar a orar. Quando Michael anunciou um dia, subitamente,
estava organizando um grupo semanal de oração para homens. O grupo continua se reunindo desde então e meu marido ainda não sabe que eu orei. Embora tenha levado mais tempo do que eu queria, o fato aconteceu. E houve paz na espera, o que não haveria ocorrido se não tivesse ficado calado. Na Bíblia, a rainha Esther orou, jejuou e buscou o tempo de Deus antes de aproximar-se do marido, o rei, para tratar de um assunto muito sério. Ela não entrou correndo e gritou: seus amigos marginais vão acabar com a nossa vida. Em vez disso, ela orou primeiro e cuidou do marido com amor enquanto Deus preparava o coração dele. O Senhor sempre nos dará as palavras para dizer e nos mostrará como dizê-las se pedirmos isso a Ele no momento oportuno. Desculpa, se dizê-las se pedimos isso a Ele, o momento oportuno é tudo. Conheci pessoas que usam a desculpa de serem sinceras e destruir outros com as suas palavras. A Bíblia diz: o insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal la reprime. Provérbios 29, versículo 11. Em outras palavras, é insensato manifestar todo tipo de ideia e sentimento. Ser sincera não significa que você não tem de ser completamente franca em todos os seus comentários. Isso magoa as pessoas. Embora a franqueza seja um requisito para o casamento bem-sucedido, dizer a seu marido tudo o que está de errado com ele não é recomendável, pois isso provavelmente não corresponderá a toda a verdade. A verdade total é aquela vista da perspectiva de Deus e ele, sem dúvida, não tem o mesmo problema que você tem com outros atos do seu marido. Nosso objetivo não deve ser obrigar nossos maridos a fazerem o que nós queremos, mas sim entregá-los a Deus, para que Ele os leve a agir de acordo com o que o Senhor quer. Tenha cuidado para distinguir a diferença entre o que é verdadeiramente certo e errado. Se o problema não se encaixar de modo claro numa dessas categorias, mantenha suas opiniões pessoais para si mesmas, ou ore sobre elas, e depois, conforme o Senhor a guiar, discuta-as calmamente. A Bíblia diz: não te precipites com a tua boca, nem com teu coração. Se apresse a pronunciar a palavra, se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto, sejam poucas as tuas palavras. Eclesiastes capítulo 5, versículo 2. Há ocasiões em que você deve apenas ouvir e não dar conselhos, apoiar e não fazer críticas construtivas. Não estou sugerindo de alguma forma que você se torne um capacho tímido, que nunca confronta seu marido com a verdade, em especial quando for para o bem dele. Sem dúvida, você deve expressar claramente suas ideias e sentimentos. Mas, uma vez que ele tenha os ouvido, não continue a pressioná-lo, até que a questão se torne um ponto de discórdia e conflito. Se tiver de dizer algumas palavras duras, peça a Deus para ajudá-la a escolher o melhor momento para isso. Ore pedindo as palavras certas e para que o coração do seu marido esteja totalmente aberto. Sei que será difícil se for algo que você está ansiosa para dizer, mas por mais difícil que pareça, é melhor deixar que Deus ouça primeiro, a fim de temperar as palavras com o seu espírito. Isto é especialmente verdadeiro quando a comunicação entre ambos cessou por completo e cada palavra traz mais sofrimento. Gostaria de ter aprendido há mais tempo a orar antes de falar. Minhas palavras frequentemente provocavam uma reação defensiva em meu marido, resultando em respostas ásperas que ambos lamentávamos. Ele julgava que com as minhas sugestões eu estava pressionando a fazer ou a ser algo, embora eu sempre tivesse em mente o seu bem. Era preciso que Deus falasse comigo. Quando vivemos pelo poder de Deus, em vez de pelas nossas próprias forças, não temos de lutar pelo poder com as nossas palavras, porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20. Não são as palavras que dizemos que fazem a diferença, mas o poder de Deus que as acompanha. Você ficará surpresa ao ver quanto poder as palavras têm quando ora antes de falar. Ficará ainda mais espantada com o que pode acontecer quando se cala e deixa Deus trabalhar. Cristão ou não. Se o seu marido não é cristão, provavelmente você já sabe qual será a reação dele ao falar sobre o Senhor.
em especial se ele não respondeu das primeiras vezes que você sempre tentou falar a respeito. Não se trata de não poder dizer nada a ele, mas se o que você diz é sempre recebido com indiferença ou irritação, o passo seguinte é manter-se calado e orar. A Bíblia nos ensina que a mulher pode ganhar o marido sem dizer uma palavra, porque o que ele observa na esposa fala mais alto do que o que ela diz. Sejam ganhos os maridos, sem palavra alguma, por meio do procedimento das suas esposas, como está escrito em 1 Pedro 3:1. Mesmo que as coisas ainda não sejam como Deus afirma, ele nos fala a respeito delas como se já fossem realidade. Você pode fazer isso também. Você pode dizer: não vou fingir, mas vou falar de coisas que não fazem parte da vida do meu marido como se já fizessem, embora ele não tenha fé. Vou orar por ele como se ele tivesse. É claro que você não pode forçá-lo a fazer algo que ele não quer, mas pode acessar o poder de Deus mediante a oração para que a voz do Senhor penetre na alma do seu marido. Não importa quanto tempo você tenha que orar para que ele venha conhecer Deus. Mesmo que leve a vida inteira, o tempo não terá sido desperdiçado. Enquanto isso, quer seu marido seja ou não cristão, você poderá fazer todas as orações desse livro por ele e esperar ver as respostas importantes para ela. Criando um lar. Não me importa até que ponto você é liberada. Se for casada, haverá duas áreas que no final das contas serão da sua responsabilidade: a casa e os filhos. Mesmo que você seja a única que trabalhe e seu marido fique em casa para cuidar dos afazeres domésticos dos filhos, espera-se que você mantenha sua casa como um santuário de paz, uma fonte de alegria, aceitação, rejuvenescimento, educação, descanso e amor para sua família. Além disso, espera-se que você seja sexualmente atraente, boa cozinheira, boa mãe, além de física, emocional e espiritualmente preparada. Isso é demais para a maioria das mulheres. Porém, as boas notícias são que você não precisa fazer tudo isso sozinho. Você pode buscar a ajuda de Deus. Peça ao Senhor para mostrar-lhe como tornar seu lar um abrigo seguro, que proteja sua família, um lugar onde exista criatividade e comunicação contínuas. Peça a Deus para ajudá-la a manter a casa limpa, a roupa lavada, a cozinha em ordem, a despensa e a geladeira cheia e as camas arrumadas. Trata-se de coisas básicas pelas quais o homem talvez não elogie a esposa todos os dias, ou nunca. Mas ele notará se não forem feitas. Meu marido pode não abrir o armário para procurar uma lâmpada ou uma pilha durante meses, mas, quando faz isso, quer que elas estejam lá. Ele também ele também não quer sair tarde do trabalho e chegar em casa certa noite, descobrir que não há pão para um sanduíche. Faço o máximo para que essas coisas não faltem. Peço a Deus que me ajude a manter uma casa que leve meu marido a ter prazer de voltar para ela, em vez de convidar os amigos. Não é necessário possuir mobília cara ou contratar um decorador para fazer isso tudo. Minha primeira casa era pequena e a mobília de segunda mão. Pintei-a inteirinha com a ajuda de uma amiga e tornei-a aconchegante. Isso só exige um pouco de bom senso e cuidado. Parte de tornar sua casa um lar é permitir que seu marido seja o cabeça, para que você possa ser o coração. Tentar ser ambas as coisas é demais. Deus colocou o marido como cabeça da família, quer ele mereça ou não. Quer ele desempenhe sua função adequadamente ou não. Essa é a ordem de Deus para as coisas. Isso não significa que uma posição é mais importante do que a outra. Elas andam juntas. Se seu marido deve ser o cabeça da casa, você tem que permitir a liderança. Se você deve ser o coração do lar, terá de dar os passos necessários para isso, ainda que você contribua de modo relevante para o sustento financeiro. Tentar inverter essa ordem dá lugar a um constante conflito. Não estou querendo dizer que a mulher não pode trabalhar e que o marido não pode cuidar da casa. As atitudes do coração e da cabeça é que fazem a diferença. Houve semanas, enquanto eu terminava um livro, em que meu marido tomou conta das crianças e da casa para que eu pudesse cumprir os prazos. Isso nunca depreciou a sua autoridade ou me fez usurpar a sua posição.
Foi algo que ele fez por mim. Houve ocasiões em que ele precisou que eu trabalhasse para que ele pudesse descansar. Fiz isso por ele. Trata-se de um equilíbrio delicado a maioria das pessoas. E, portanto, é melhor orar para que a integridade das duas posições no lar, a cabeça e o coração, não fiquem comprometidas. Manter a ordem na casa não significa que ela não tem de ser perfeita, mas não deve ficar fora do controle. Se você estiver trabalhando tanto quanto ele para o sustento da casa, as responsabilidades domésticas devem ser compartilhadas. Se ele não quiser compartilhá-las, gastar uma certa quantia em dinheiro para que alguém ajude você algumas horas por semana é mais barato do que um divórcio, um terapeuta, um médico ou um funeral. Peça a Deus que lhe mostre o que fazer nesse caso. Tudo o que eu disse sobre o lar se aplica também ao seu corpo, alma e espírito. Algum esforço deve ser feito para mantê-los. Ouvi certa vez um programa de rádio em que uma mulher telefonou para queixar-se a um psicólogo que o marido lhe dissera que não era mais atraente. O psicólogo respondeu: "O que você está fazendo para ser atraente?" A mulher não teve resposta. O ponto é este: ser atraente não acontece por si só. Até as mulheres mais deslumbrantes do mundo fazem muito para manter sua aparência sempre atraente. A rainha Esther era uma das mulheres mais belas em seu país, e mesmo assim, ela passou um ano se embelezando antes de encontrar o rei. Temos de perguntar a nós próprias a mesma coisa. O que estou fazendo para me tornar atraente para o meu marido? Estou sempre limpa e cheirosa? Faço exercícios com frequência para manter meu corpo interna e externamente sadio? Procuro preservar minhas forças e vitalidades com uma dieta sadia? Minhas roupas são atraentes? E mais importante que tudo, passo tempo a sós com Deus todos os dias? Garanto que quanto mais tempo você passar com o Senhor, mais radiante se tornará. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Provérbios, capítulo 31, versículo 30. Você precisa investir em si mesma, sua saúde e seu futuro. É egoísmo não fazer isso. Ore a Deus para mostrar os primeiros passos e depois capacitá-la a dá-los. Convide o Espírito Santo para habitar no seu coração e no seu lar, libertando-se das expectativas. Estávamos casados há pouco, quando um dia meu marido me telefonou do escritório e pediu que eu preparasse um prato especial de frango para o jantar. Fui ao supermercado, comprei os ingredientes, preparei o prato e quando ele chegou em casa, foi entrando dizendo: "Não estou com vontade de comer frango hoje, prefiro carne." Não é preciso dizer que o que passou pela minha mente, porque eu tenho certeza que você já sabe. Esse não foi um incidente isolado, outros aconteceram com frequência. Não posso enumerar as vezes em que Michael prometeu estar em casa para o jantar e 10 minutos depois do jantar estar pronto, telefonou para dizer que ia trabalhar até tarde e comeria com os colegas. Aprendi finalmente que não adiantava ficar zangada, magoada ou ressentida. Isso só piorava as coisas. Ele se colocava na defensiva por pensar que eu não entendia a sua situação e compreendi que era mais saudável para nós dois se eu deixasse de lado as minhas expectativas. A partir de então, preparava as refeições apenas para minhas crianças. Se Michael pudesse se juntar a nós, era uma surpresa agradável. Se não pudesse, eu conseguia sobreviver. Aprendi que quando coisas desagradáveis acontecem, é melhor lembrar-me das boas qualidades do meu marido. Recorda-me de como ele me ajuda algumas vezes com meus trabalhos domésticos e a cozinha. Ele é fiel e não me dá motivo para duvidar disso. É cristão, vai à igreja, lê a Bíblia, ora e possui padrões morais elevados. Ele me ama e aos nossos filhos. Usa seus talentos para a glória de Deus. É um homem bom e generoso. As coisas poderiam ser bem piores. Portanto, não vou me queixar se ele está ou não em casa para o jantar. Acho que se eu pudesse ajudar uma recém-casada em qualquer área, seria para dissuadi-la a iniciar um casamento com uma enorme vista. E depois frustrar-se porque o marido não corresponde a elas.
É claro que alguns itens básicos devem ser tratados antes do casamento, tais como fidelidade, sustento financeiro, honestidade, bondade, decência, padrões morais elevados, amor e proteção. Se você não tiver essas coisas, poderá pedi-las. Se ainda assim não conseguir obtê-las, poderá orar. Mas quando Deus se trata de pontos específicos, você não pode exigir que uma única pessoa satisfaça todas as suas necessidades. O homem pode sentir-se excessivamente pressionado em ter que fazer isso e ainda realizar seus sonhos. Em vez disso, leve as suas necessidades a Deus em oração e espere deles as respostas. Se tentarmos controlar os nossos maridos, com sua enorme lista, a qual devem corresponder e depois ficamos zangados quando eles não conseguem, nós é que estamos errados. Os maiores problemas em meu casamento ocorreram quando as minhas expectativas do que eu pensava sobre o Michael deveria ser ou fazer não coincidiam com a realidade que ele era. Livre-se do maior número possível de expectativas. As mudanças que você gostaria que ocorressem em seu marido, ou que ele tenta fazer em si mesmo, para agradar você, estão condenadas ao fracasso e trarão desapontamento para ambos. Em vez disso, peça a Deus para fazer qualquer mudança necessária. Ele fará um trabalho muito melhor, porque tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. Como está escrito em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 14. Aceite seu marido como ele é e ore para que ele cresça. Depois, quando a mudança acontecer, será porque Deus trabalhou nele e ela será duradoura. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Como está escrito em Salmo 62, versículo 5. Suas maiores expectativas devem ser colocadas em Deus e não em seu marido. Com todo o respeito devido. É interessante que Deus exija que o marido ame a esposa, mas exige-se que a esposa tenha respeito pelo marido. Não obstante, vós, para um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a sua esposa respeite seu marido, como está escrito em Efésios, capítulo 5, versículo 33. Suponha que mulher alguma iria casar-se com um homem a quem não amasse. Mas é comum que a mulher perca o respeito pelo marido depois de estarem casados há algum tempo. A perda de respeito parece preceder a perda de amor, e é mais triste para o homem do que pensamos. As consequências podem ser muito sérias. A mulher do rei Davi, Mical, viu seu marido dançando de alegria perante o Senhor na frente do povo, sem as suas vestes reais e com a roupa de baixo, quando a Arca da Aliança estava entrando na cidade. Mical não só não participou da alegria dele, como também o desprezou. Ela criticou o marido em vez de compreender a situação sobre a perspectiva de Deus. Mical pagou caro pela sua falta de respeito. O juízo de Deus fez com que não pudesse ter filhos. Creio que não só trazemos infelicidade para nossos casamentos e nossos maridos quando não os respeitamos, como isso também fecha a porta para uma nova vida em nós. Em outro exemplo, a rainha Vasti se recusou a apresentar-se ao rei quando ele a chamou. O rei estava dando uma festa para os seus amigos e ele se sentia alegre e queria exibir sua linda esposa. Tudo o que lhe pediu foi que pusesse roupas reais e colocasse a coroa de rainha e fizesse uma aparição real para os convidados. Ela recusou-se, sabendo muito bem que isso seria humilhante para ele. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. O resultado foi que Vasti perdeu sua posição de rainha. Ela não só fez um mal ao marido, o rei, mas também ao povo. A não ser que a mulher queira perder sua posição como rainha do coração do marido e magoar a lindíssima família e os amigos, ela não deve humilhar o esposo por mais que pense que ele mereça. O preço é alto demais. Se isso já lhe aconteceu e você está ciente de haver desrespeitado seu marido, confesse isso a Deus neste momento. Diga: Senhor, confesso que não estimo meu marido da maneira como a tua palavra diz. Há um muro em meu coração, que sei que foi levantado para proteger-me contra a possibilidade de ser magoada.
mas estou pronta para derrubá-lo, para que o meu coração possa curar-se. Confesso, às vezes eu mostrei desrespeito por ele. Confesso diante de ti o pecado expresso da minha atitude e palavras desrespeitosas. Mostra-me como desmanchar essa barreira sobre as minhas emoções, a qual me impede de ter o amor incondicional que tu queres que eu tenha. Quebra o muro endurecido ao redor do meu coração e mostra-me como respeitar meu marido conforme desejas. Dai-me o verdadeiro amor por ele, Senhor, e ajuda-me a vê-lo da maneira como o vês. Orar desse modo lhe permitirá ver o potencial do seu marido, o potencial para a grandeza e não para suas falhas. A oração a capacitará a dizer algo positivo que irá animar, edificar, dar vida e renovar seu casamento. O amor diminui se nós fechamos nos aspectos negativos. O amor cresce se enfocamos os positivos. Quando você olhar seu marido através do coração de Deus, poderá enxergar com outros olhos. Haverá momentos em que você não conseguirá saber de onde seu marido vem, o que ele está sentindo e por que está fazendo as coisas que faz, a não ser que tenha o discernimento de Deus. Peça que o Senhor dê o discernimento a você. Quando estiver orando por si mesma, a esposa dele, lembre-se do modelo da esposa virtuosa da Bíblia. A passagem diz que ela cuida da sua casa e faz isso muito bem. Sabe como comprar e vender, faz bons investimentos, mantém-se saudável e forte e se veste de maneira atraente. Trabalha com diligência e possui habilidades lucrativas. É generosa e se prepara conscientemente para o futuro. Contribui para uma boa reputação do marido. É forte, íntegra, honrada e não teme envelhecer. Fala com sabedoria e bondade. Não permanece ociosa, mas observa cuidadosamente o que se passa em sua casa. Seus filhos e marido a louvam. Ela não confia na beleza exterior, mas sabe que o temor do Senhor é o seu maior atrativo. Apoia o marido e mantém uma vida pessoal proveitosa que fala por si mesma. Esta é uma mulher surpreendente, o tipo de mulher que só podemos tornar-nos mediante a capacitação de Deus e a nossa rendição a Ele. O resultado é que ela é uma mulher cujo marido confia nela, porque lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Creio que o bem mais importante que a mulher pode fazer ao marido é orar. Você me acompanha? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meninas, quem me acompanha sabe que eu sou profética, né? Então, assim, uma das coisas que no começo da leitura aqui, o Senhor trouxe aqui, é que você escreva uma folha, hoje talvez não vai dar tempo por conta do horário, mas que você escreva numa folha as mágoas e os ressentimentos que você já teve com o seu esposo. Escreva. Foi uma situação que ocorreu. Eu vou dar um exemplo muito claro. Os meus pais, e eu era criança, eu era bebê de colo, creio eu, eles fizeram uma viagem juntos e eu estava dormindo no colo da minha mãe, porque eu era bebê. E o meu pai desceu numa parada de ônibus. Nessa parada de ônibus, meu pai foi comprar café, meu pai fumava, então meu pai foi fazer as coisas dele. E a minha mãe queria um sorvete de milho. E o meu pai não sabia, porque ela não falou para ele. Só que meu pai sabia que ela gostava de milho. E a parada era um ponto de milho. E o meu pai não comprou sorvete. Meu pai entrou na hora que o motorista ia ligar o ônibus para ir embora. E eles eram embora. Meus pais têm 40 e poucos anos de casado. Eu tenho 38, meus pais têm 42 anos de casado. Até hoje, nas discussões do meu pai, a minha mãe fala para ele: você nunca pensou em mim, porque naquele dia você não comprou um sorvete de milho. Pode parecer bobagem, mas são 40 anos brigando e lançando sobre a outra pessoa algo que ocorreu há anos atrás. Então, não sei se há algo na vida de vocês que possa ter ocorrido, porque no nosso casamento sempre acontecem desavenças. Ali nós temos algum momento que nós não temos a mesma sintonia para resolver problemas.
Então, se houve uma palavra que você lançou, houve uma situação que você viveu, que te magoou, que você ouviu palavras também que te magoaram, houve alguma situação no seu casamento que te tornou ali, talvez, um pouco mais fechada para algumas situações, que você não consegue ser tão afetiva com seu esposo, você escreva. Escreva. Amanhã, assim que a pastora entrar, nós oramos, nós entregamos isso ao Senhor e nós fazemos um ato profético amanhã. Ou nós rasgamos, ou nós queimamos, nos livrando disso tudo. Amém? Hoje, por conta do horário, creio que nós não vamos conseguir fazer isso. Eu não tinha lido o primeiro capítulo, eu estou lendo com vocês. Então, assim, conforme eu fui lendo, o Senhor foi me trazendo isso à memória. Talvez tenham algo que vocês precisam desligar, tirar de vocês. Uma mágoa, um ressentimento. Às vezes, assim, aqui também falava muito sobre casa. Quando nós lemos aqui, se nós estamos sendo sensuais, automaticamente nós linkamos com o mundo. É uma roupa atraente, né, e tal. Nós ligamos com o mundo. Mas uma roupa atraente para nós é uma roupa onde nós nos sentimos bonitas. Porque se você veste uma roupa que você se sente bem, nós temos o hábito de usar roupas velhas para ficar em casa. Nosso hábito é esse, roupa velha, cabelo preso para cima. Nós não temos mais essa questão de encantar o marido. Porque já casou, já está ali todo dia, vou fazer isso para quê? Mas há um mover do Senhor para isso. Um tempo atrás, a pastora Andréia estava fazendo um reset, se eu não me engano, tinha um propósito no reset que ela teria que passar uma semana, que ela teria que se maquiar, teria que vestir uma roupa mais nova, tirar as roupas velhas e se cuidar. É um cuidado do Senhor. O Senhor não quer que nós andamos com roupas de escravo. O Senhor quer que nós tenhamos roupa nova. Se o Senhor quer que nós tenhamos uma roupa nova, o primeiro passo nós temos que dar. É diferente andar em casa com uma roupa um pouco mais ajeitada, uma roupa, né, não surrada, uma roupa mais nova. É diferente, é um hábito novo, mas você começa a fazer isso todos os dias que você modifica. E creio que seu marido também vai prestar atenção. Às vezes nós achamos que não, mas às vezes um cabelo um pouco mais arrumado, você tem um hábito para você mesmo. Não só para ele, mas para você também, para você se sentir bem. Um hábito, né? Às vezes ali uma unha feita. A Madalena, eu vi ontem no programa que a pastora está fazendo, a Madalena foi lá, fez as unhas dela. É um cuidado, é um zelo, é um cuidado conosco mesmo. Não só para o marido, porque nós fazemos para nós e automaticamente nós estendemos para ele também. Nós estendemos para ele, porque é um cuidado. Gente, nós somos um só. Nós somos um só. Eu confesso que meu esposo, ele anda muito de academia, né? Assim, o jeito dele, né? Corre, anda de bicicleta. E ele me cobra para acompanhar ele. E eu não consigo, gente, ter esse pique. Eu falo, Senhor, eu não consigo, não. Mas é algo que me cobra, é algo que vamos comigo e tal, não sei o quê. Então, assim, ele já vem falando, então vamos fazer o seguinte, põe a bicicleta no meio que eu vou andar com você de bicicleta. É uma coisa que eu gosto, bicicleta, então já linka ali com o que ele quer fazer. Porque eu tenho que acompanhar também. Você tem que movimentar o corpo. O Senhor já trouxe isso um tempo atrás. Não lembro agora quem trouxe uma palavra, mas o Senhor já trouxe um tempo atrás. Nós somos o templo do Espírito Santo. Se nós somos o templo do Espírito Santo, nós temos que cuidar do templo. Né? Nós não podemos deixar o templo ficar doente, deixar o templo ficar sujo, deixar o templo ficar desmotivado. Então, cuidado conosco também. Né? E aqui, enquanto eu lia, veio muito essa questão de liberar perdão, né? De colocar o perdão para fora, escreve no papel, amanhã nós oramos por isso, e as mulheres ter esse cuidado, esse zelo com elas, né? De se enxergar de novo, feminina, porque às vezes nós assumimos tanto papel dentro de casa masculino. Eu falo que muito tempo eu passei por isso, muito tempo eu não deixava meu esposo ser o homem da casa, pela minha criação, então eu tinha que ser a mulher, eu tinha que ser o homem, e a palavra primeira era minha, a segunda era minha, a terceira era minha, e amém, vamos seguir embora. E era assim que eu vivi. Eu não aceitava que ele opinasse o contrário. Eu não perguntava para ele, inclusive, o que ele achava. Durante muito tempo eu era assim, por conta da minha criação. Depois que houve a conversão, depois que o Senhor foi tratando em mim, eu fui percebendo que eu entendia o contexto marido e mulher, para que nós caminhássemos juntos em unidade, porque vamos colocar assim, se eu não sou íntegra com meu esposo, se eu não sou totalmente ali com ele, a nossa família não persevera, porque ela não tem
uma comunhão, há uma unidade. Nós somos um só, cada um vai para um lado. Agora, quando nós somos uma família, é automático, você e seu esposo são um só. Então, você tem que ter um diálogo com ele. Por mais difícil que seja, você tem que dialogar com ele. Como que eu consigo dialogar com ele? Com preparação, com oração, como aqui no livro sugeriu. Você vai conversar algo com seu esposo, você já sabe que é uma palavra contrária que vai vir. Ele não vai aceitar com clareza. Se não vai aceitar, você já conhece, você já convive com ele. Ele não vai aceitar com clareza? Ore. Você vai comprar um caderno, se você já tem um caderno, escreva no caderno, Senhor, eu quero que meu esposo, eu quero, se possível, se da vontade do Senhor for, que meu esposo faça isso comigo, meu esposo seja assim comigo, eu quero que ele me ajude nessa situação, que ele seja o provedor da casa, que ele se levante como pastor da minha casa, como profeta da minha casa, e o Senhor vai providenciar isso, mas você também tem que deixar, né, que isso aconteça. No começo, para mim, era muito difícil, gente. Eu queria até furar a parede, eu não queria que meu esposo nem usasse a furadeira, eu queria fazer tudo. Desde furar a parede, trocar a lâmpada, até que eu fui fazendo isso. Não, peraí, tem que parar um pouquinho, tem que diminuir um pouquinho o ritmo, eu tenho que deixar ele também exercer, porque senão nunca vai acontecer. Nunca vou nunca vou deixar o Senhor operar na vida dele, porque eu tomo conta de tudo. Gente, e ela era assim, eu era assim, gente, ó, se quebrasse o vidro, eu ligava, eu não deixava nem ele ver, eu ligava pro vidraceiro vinha trocar, já instalava o vidro, já da cor que eu queria. Quando chegava, estava feito. Aí ele falava, mas o que aconteceu aqui? Eu falei, o vidro quebrou, eu tinha que chamar o vidraceiro. E, meu Deus, mas você não falou nada. Eu falei, pois é, já foi. E era assim. Até que o Senhor falou, não, para, porque você tem a sua parte de fazer. E ele tem a dele. E para quando nós explicamos para quem é do mundo, para quem não está debaixo da palavra do Senhor, que há essa diferença, é necessário que haja essa diferença, as pessoas acabam nos condenando, entendendo por um outro lado. Mas quem está dentro da igreja, quem sabe ali, quem acompanha a palavra do Senhor, sabe que é necessário que a mulher tenha porque senão imagina a carga que você tem. Você não tem tempo para nada mesmo, você se sobrecarrega demais. O tempo todo você está com carga em você. Você não tem tempo de você se cuidar, você não tem tempo de fazer um exercício, não tem tempo de fazer nada, porque você está sobrecarregada. Você é a esposa, você é o marido, você é a cuidadora da casa, é a babá dos seus filhos, é a faxineira, é a arrumadeira, eu chamo de Severino, né? Cada um dá um nome, né? Maridão de aluguel. Eu falo, gente, é Severino, faz tudo. Você fura, arruma lâmpada, fura a parede, né? Enfim, tem que ter um tempo para tudo. Tem que ter um tempo para tudo. Nossa, peraí, deixa eu ver que a pastora Wanda comentou aqui um negócio. Nossa. Na psicologia que isso é muita energia masculina, que Deus quer trazer a nós a feminilidade, pois o tal empoderamento tentou tirar o propósito de nós. Aleluia, é isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo, gente. É seríssimo. E é seríssimo. E é seríssimo. Tudo isso que nós estamos falando aqui é meio que como se fosse um resgate da nossa feminilidade mesmo. Porque o que nós vivemos, o que foi embutido em nós, é que, pelo menos o que foi embutido em mim, é que eu fosse totalmente independente de homem. A palavra clara que eu vou usar é essa, eu não podia depender de marido nenhum, não. Assim, nem uma face da terra. Porque o que aconteceu com a minha mãe, com a minha avó, com a minha bisavó em relação a homem, vamos dizer assim, a figura ali do esposo, não condizia com a minha realidade, só que o que eu vim ali dos meus antepassados foi derrubado em mim e eu cresci com essa imponência. Eu queria tomar conta de tudo, parecia um dragão, queria devorar tudo à minha volta e tomar conta de tudo. Só que além de eu não conseguir, eu vivia frustrada, porque é muita coisa, você não consegue lidar com tudo ao mesmo tempo. É filha, é casa, é marido, é comércio, é um monte de coisa que você quer fazer e você não dá conta. Você não dá conta. E o delegar também dói. Delegar, quando você resolve delegar, entregar para outra pessoa, também dói. Porque você quer fazer do seu jeito. E se não faz do seu jeito, é mais difícil ainda. Você arruma mais confusão ainda. Você quer que vá do seu jeito, seja do seu jeito. É complicado o Senhor tratar isso na gente. É complicado. Mas não é impossível. Ele tratou muito isso em mim. Muito isso em mim. Gente, olha, não é impossível. Meu esposo fala,
Eu até conversando com ele essa semana, até falei porque um dia você vai ali comigo testemunhar. Gente, é totalmente diferente. Nós temos 12 anos de casado. Quem eu era lá no começo e quem eu sou hoje são duas pessoas que nem se conhecem, nem se conhecem. São completamente diferentes. Completamente diferentes. A pastora Vana tá testificando que a mãe dela também era assim. Gente, normalmente o pessoal, assim, as maiores mulheres, assim, que nós vemos dos ministérios, sempre tem uma carga por trás, assim, sempre tem uma história familiar que é complexa, principalmente nessa área de dependência emocional. As mães não querem e tem essa potência feminina de você querer enfrentar o mundo no peito, você querer mostrar que você, para que você veja, como se nós tivéssemos que levantar uma bandeira que nem é nossa. Nem é nossa essa briga, mas a gente tem que mostrar para o mundo que a gente vê assim. E aqui o Senhor vem falando sobre isso, sobre nós voltarmos lá no início. Né? Então, se você teve algo no seu relacionamento que te desagradou, te magoou, trouxe ali ressentimento para você, faça a carta, escreva. Tal dia aconteceu isso com meu marido, li, não gostei, há tantos anos atrás. Nós namorávamos, aconteceu isso, e me magoou. E faça essa carta. Se o Senhor trouxe a memória enquanto a gente falava aqui algo, não deixe de colocar para fora. Faça essa carta ou ore, peça para o Senhor me traz discernimento. Se há algo ainda que eu tenho dentro de mim que eu falei, ou que aconteceu comigo, talvez não foi uma briga, talvez foi uma fala que você lançou. Nós vemos aqui sobre a questão de você profetizar, sobre você falar, né? Você falar algo sobre o seu esposo, sobre a sua família, sobre a sua casa. Às vezes um decreto que você lançou. Escreva no papel, tal dia eu falei isso sobre o meu esposo, Senhor, eu peço perdão. E aí amanhã nós oramos, nós rasgamos, nós queimamos, nós fazemos ali um ato profético em prol disso. Amém? E não esqueçam de fazer aí os 10 atos proféticos. Amém? E nós vamos fazer a oração, a primeira oração. Lá no PDF deixei a oração e eu chamo de escudo, né? Eu chamo os versículos para nós nos estudarmos. Aí tem lá instrumentos de poder, que são os versículos que tem aqui no livro. Aí tem Marcos capítulo 11, versículo 24 e 25, que fala sobre a oração. E tem Efésios, Mateus, e tem Provérbios. São 5 versículos que tem nessa primeira perspectiva. Nesse primeiro capítulo, ela quer chamar muita atenção para a oração, para o poder da oração, para colocar em cada uma de nós a sementinha ali de que quando nós oramos, quando nós nos movimentamos, realmente o céu se abre, para colocar isso no nosso coração. Então, creia realmente. Não é um propósito falho, não é um acaso que você está aqui, é um cuidado do Senhor com você, com a sua casa, com a sua família. Creia nesse propósito. Amém? Faça os atos proféticos. Faça, escreva. A oração, nós vamos orar, mas você depois no seu caderno você escreva para você entender o que você falou, para você entender o que você orou. Porque quando nós escrevemos, nós reforçamos 2 vezes. Nós não somente lemos, nós reforçamos. Porque você está lendo e você está escrevendo ali o que você está lendo, escrevendo, e é isso mesmo. Está lendo, está vendo, escrevendo e lendo, falando o que você está escrevendo ali. Então, você está confirmando 3 vezes aquilo dali. Então, por isso que nós falamos de escrever. E quando nós escrevemos, há essa ação. Estou vendo, escrevendo e estou falando, decretando. Então, faça. Coloque essa oração no seu caderno. O fato de colocar no PDF lá é isso mesmo, para que você transfigure, para que você escreva. Amém? Vamos orar. Em nome do Senhor Jesus. A senhora quer orar, pastor, ou quer que eu continue aqui mesmo? Pode orar. Amém. Só tomar água aqui. Senhor, ajude-me a ser uma boa esposa. Compreendo muito bem que não conseguirei isso sem a sua ajuda. Tome o meu egoísmo, a minha impaciência e irritação e transforme-os em bondade, longanimidade e disposição para suportar tudo. Tome os meus velhos hábitos emocionais, mentalidade, reações automáticas, suposições rudes e posição autoprotetora
e torna-me paciente, bondosa, fiel e autocontrolada. Tome a dureza do meu coração e derrube os muros com o seu ariete de revelação. Dê-me um novo coração e trabalhe em mim o seu amor, paz e alegria. Não posso ser mais do que sou neste momento. Só o Senhor pode transformar. Mostra-me onde há pecado em meu coração, especialmente com relação ao meu marido. Confesso às vezes que mostrei falta de amor, fui crítica, zanguei-me, ressenti-me e fui desrespeitosa e não pude perdoá-lo. Ajuda-me a livrar-me de qualquer mágoa, ira ou desapontamento que possa sentir e a perdoá-lo como o Senhor faz, total e completamente, sem ressentimentos. Faça de mim um instrumento de reconciliação, paz e cura nesse casamento. Capacite-nos para nos comunicarmos bem e livre-nos do limiar da separação que leva ao divórcio. Faça de mim uma ajudadora, companheira, defensora e amiga e o apoio do meu marido. Ajude-me a criar um lar tranquilo, repousante e seguro para o qual ele possa retornar ao fim do dia. Ensina-me a cuidar de mim mesma e a permanecer atraente para ele. Faça com que eu cresça e me torne uma mulher criativa e confiante, rica de mente, alma e espírito. Faça de mim o tipo de mulher do qual ele possa orgulhar-se como esposa. Coloco todas as minhas expectativas na sua cruz. Liberto meu marido do fardo de satisfazer-me em áreas que devo esperar isso do Senhor. Ajuda-me a aceitá-lo como ele é e não procurar mudá-lo. Compreendo que em alguns aspectos ele talvez nunca mude, mas ao mesmo tempo eu libero de mudar as coisas que jamais pensei que ele poderia. Deixo quaisquer mudanças que precisem ser feitas nas mãos do Senhor, aceitando plenamente que nenhum de nós dois é perfeito e jamais será. Só o Senhor, meu Deus, é perfeito. E peço que nos aperfeiçoe. Ensina-me a orar com meu marido e a fazer das minhas orações uma verdadeira linguagem de amor. Onde o amor morreu, renove o Senhor. Mostra-me como é de fato o verdadeiro amor e como compartilhá-lo com meu marido. Traga a unidade entre nós para que possamos concordar em tudo. Que o Deus da paciência e do consolo conceda ter o mesmo sentimento de um para o outro, segundo Jesus Cristo. Faça de nós uma equipe trabalhando juntos, ignorando as falhas e fraquezas mútuas para o bem maior do casamento, e não seguindo vidas separadas, competitivas ou independentes. Ajuda-nos a buscar as coisas que promovem a paz e aquelas com as quais possamos edificar um ao outro. Que possamos ser inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Oro para que o nosso compromisso com o Senhor e um com o outro fique cada dia mais forte. Capacite-o para ser o chefe da casa, como o Senhor o fez para ser, e mostra-me como apoiá-lo e respeitá-lo enquanto ele procura desempenhar essa posição de liderança. Ajuda-me a compreender os seus sonhos e a ver coisas da perspectiva dele. Revela-me o que ele quer, o que precisa, e mostra-me os problemas em potencial antes de ocorrerem. Sopre a sua vida, ó Deus, neste casamento. Faça de mim uma nova pessoa. Senhor, dê uma nova perspectiva, um ponto de vista positivo e uma relação renovada com o homem que o Senhor me deu. Ajuda-me a vê-lo com os novos olhos, nova apreciação, novo amor, nova compaixão e nova aceitação. Dê ao meu marido uma nova mulher e que seja eu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Assim seja. Amém, pastor André. Aleluia, glória a Deus. Amém, glória a Deus, aleluia. Gratidão, Pri, gratidão, né? Cada uma mulher que está aqui posicionada. Creio que grandes coisas o Senhor vai fazer só no primeiro capítulo aí. Eu acho que já deu cada chibatada na cara da gente, né, Madalena? Que eu vou te falar, viu? Só o primeiro capítulo. Só o primeiro. A paz, Senhor. Eu tenho esse livro aqui, ó.
Tantos anos, eu li faz muitos anos, ó, quando a avó ainda vendia esse livro. Nem lembrava mais da leitura do livro. Tá vendo? Muito bom. É muito bom. Então, que a gente possa estar posicionada, que a gente faça as tarefinhas, pega a oração, tá lá no grupo, escreva ela no seu caderninho, faça os atos proféticos, que eu creio que Deus vai fazer algo estrondoso, poderoso, em nome de Jesus. O que a Josiane escreveu? Deixa eu ler aqui. Eu ainda não sou casada oficialmente, vivo há mais de 20 anos em pecado. Posso fazer essa oração que acabou de ser feita? Você vai estar aqui posicionado e o que você vai pedir para o Senhor nesses 30 dias é o seu casamento. Em nome de Jesus, Josiane. E eu creio que seu milagre vai chegar. Às vezes, né, eu conheço uma pessoa que eu acompanho, que ela já carregou um fardo há muito tempo, né? Que o marido dela não aceita de casar de jeito nenhum, já é mais velho. E é uma coisa. O que que a gente leu aqui hoje? Que a gente vai conseguir o que? Orando, não é brigando, não é xingando. Então você vai orar por ele, você vai fazer as orações e já pedindo ao Senhor, o seu ato profético, você já vai pular o seu casamento. Como que você quer seu casamento, como que vai ser, a data que vai ser. Esse dia eu atendi ela, falei com ela, já coloca a data que você quer o seu casamento. Então eu creio que a resposta vai vir desses 30 dias de oração em nome de Jesus, Josiane. Amém? Amém, meninas? Glória a Deus. Pastora Wanda ainda está aí? Ou ela sabe? Sim, pastora. Você pode orar para a gente encerrar? Claro, posso sim. Vai ficar gravada, depois eu vou baixar lá no YouTube, vou pôr lá no grupo, porque se alguém não conseguiu acompanhar do começo, depois você volta lá e assiste, tá bom? Maravilhoso Deus e eterno Pai, diante da tua presença nesta noite, no primeiro dia da campanha, Pai querido, pelos esposos, nós cremos, ó Deus, no que está escrito na tua palavra, que não era bom que o homem vivesse só. E, Senhor, e que nós seríamos, Senhor, uma auxiliadora idônea. Então, Deus querido, nós estamos nos colocando agora, Pai, como auxiliadora idônea, para que nós possamos buscar, nós possamos entregar os nossos esposos ou os futuros esposos na mão do Senhor. Senhor, agora nós estamos fazendo um checklist, ó Pai. Mas esse checklist, Deus querido, é impulsionado pelo Teu Espírito Santo. Nós já estamos, Deus, crendo que maridos serão transformados, situações serão perdoadas, mágoas serão desfeitas a Deus através dessa campanha, 30 dias orando pelo marido. E, Senhor, nós te entregamos agora esse propósito nas tuas mãos e cada mulher que entrou aqui. Senhor, cada uma delas, que o seu Espírito Santo, Deus, que venha revelar, venha mostrar para ela o que é necessário fazer. Senhor, que o Senhor possa estar, Deus querido, nos dando sabedoria. Senhor, nós já também te pedimos que toda retaliação que o inimigo vai tentar nessa campanha, que nós agora já repreendemos pelo poder que há no nome do teu filho Jesus. E nós sabemos, ó Pai, que nós já somos mais que vencedoras. Senhor, toda seta, todo dardo inflamado do maligno, Pai, que possa vir contra os maridos, ó Deus, nessa noite nós repreendemos. E Deus querido, nós desligamos também nessa noite, Pai querido, toda mágoa que tenha entrado nesse casamento, mágoas, ó Deus, que tenha vindo, Deus querido, de gerações passadas. Deus, se nós fomos geradas com uma mágoa, Pai querido, nós quebramos, nós anulamos todo esse espírito geracional, Deus, de que nosso casamento não seria bom, que nós não deveríamos casar. Nós agora quebramos toda essa coisa que foi colocada, talvez no ventre das nossas mães, mas nós agora profetizamos com a boca que o Senhor nos deu, dizendo que nós seremos mulheres idôneas e auxiliadoras. Senhor, nos ajude, nos capacite. Mas, Senhor querido, que nesses 30 dias, Pai, nós possamos ver milagres na nossa casa. Senhor, acampe anjos ao redor das tuas filhas. E, Senhor, que
pela tua graça e pela tua misericórdia, a cada dia nós possamos vencer esse momento de oração pelo esposo. Deus, nós estamos nos colocando na brecha, Pai querido, para que homens sejam transformados, que esses homens sejam sacerdotes dos seus lares. Deus querido, que se levante pastores, que se levante evangelistas, Deus querido, através dessa oração. Deus, nós te entregamos esse período de oração, que tanto conhecimento que o Senhor tem trazido para nós, o Senhor tem aberto os nossos olhos para nos mostrar, Deus, o que o Senhor quer fazer de nós. Não uma mulher empoderada, mas uma mulher cheia do Espírito, uma mulher virtuosa, que crê que nós fomos criadas da costela de um homem, para que nós fôssemos amadas. Mas aí, Senhor, nós estamos nos colocando na posição de auxiliadora. E assim, Senhor, eu te peço que o Senhor venha nos capacitar nesses 30 dias, para que nós sejamos realmente essa mulher auxiliadora, sermos a mulher de Gênesis 2:12 e também, Deus, caminhar para sermos a cada dia mais a mulher de Provérbios 31. Assim, Senhor, eu te louvo, te agradeço em nome de Jesus, e que todas recebam nessa noite sabedoria, para que nós possamos enfrentar e nos dedicar ao estar orando pelos esposos. Assim todas dizem amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Gratidão, pastora Wanda. Gratidão, meninas. Que vocês tenham aí um bom descanso. 3 horas da manhã, estamos aí com a oração da madrugada. Quem conseguir acordar, né? O horário hoje avançou um pouquinho. Mas eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas, que você mantenha na posição. Se você puder, comece um jejum, né? Eu comecei um jejum hoje, vou fazer 30 dias de jejum, porque o jejum nos deixa mais forte, nos dá mais autoridade espiritual, para que a gente consiga permanecer nessa campanha. Como eu falei, o levante vai vir, mas muito maior é o que está em nós, né? Do que o que quer vir nos derrubar. Então, que a gente esteja firme, seja sempre no centro da vontade do Senhor. Hoje é o primeiro dia, eu creio que Deus vai falar poderosamente, você vai ver testemunhos que você vai falar assim, mas isso que acontecia comigo, como a Renata falou aqui hoje, né? Às vezes vai falando alguma coisa que aconteceu com você e você vai se encaixando. Então, eu creio que você vai sair daqui transformado, e é o que está falando ali. A mudança que a gente quer no outro vai começar em nós. Então, nós vamos ser mudados, nós vamos ser tratados, e acaba que o nosso casamento vai ser transformado. Amém? Beijo para todos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te dê uma boa noite de descanso, que amanhã você faça todas as tarefinhas e esteja firme aqui comigo à noite, em nome de Jesus. Deus abençoe, Pri, Deus abençoe, Graciana, Vivi, todas vocês que estão aqui, Dona Josefa, Madalena, em nome de Jesus, Renata, Eliane, todas vocês que estão aqui, Josiane, que entrou, algumas novatas aí, que Deus abençoe a vida de cada uma. Beijo para todas. Amém, aleluia. Glória a Deus. Um bom descanso a todos. Amém.